Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma questão bem central na ciência brasileira. Pensa só, uma pesquisa que envolve entrevistas sobre comportamento social deveria seguir exatamente as mesmas regras éticas de um teste para um novo medicamento? Parece estranho, né? Vamos mergulhar nessa discussão. Olha, de um lado a gente tem a pesquisa biomédica. Estamos falando de testes clínicos, drogas novas, procedimentos que podem ser invasivos, o risco físico é bem claro aqui. Do outro lado, as ciências sociais. O trabalho delas é com entrevistas, observação, interações humanas. O risco aqui é outro. Ele é mais social, psicológico. São universos bem distintos, com métodos e preocupações que não poderiam ser mais diferentes. E aí é que vem a grande questão, né? Faz algum sentido usar as regras de um laboratório de química para apitar um jogo de futebol? Essa analogia, olha, ela é perfeita para a gente entender o centro desse debate todo. A aplicação de um único manual de regras para dois campos de estudo tão diferentes aqui no Brasil. Para a gente entender como é que chegamos nesse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Esse modelo biomédico, que acabou virando padrão para todo mundo, ele não surgiu do nada. Ele foi, na verdade, forjado em meio a uma crise gigantesca. Pois é, a ética em pesquisa, como a gente conhece hoje, nasceu de um passado bem sombrio, as atrocidades médicas da Segunda Guerra Mundial. A resposta a isso foram códigos como o de Nuremberg e a Declaração de Helsinki. E o foco deles era muito claro: regulamentar experimentos médicos em seres humanos e, acima de tudo, evitar o dano físico. Essa foi a semente de todo o sistema. E o Brasil? Bom, o Brasil, claro, embarcou nesse modelo global. As nossas primeiras resoluções, ali entre 1988 e 2012, basicamente importaram essa estrutura. O resultado foi um sistema único, centralizado, para toda e qualquer pesquisa com seres humanos. Não importava a área. Mas esse sistema de tamanho único começou a gerar uma frustração enorme para os cientistas sociais. Imagina a situação. Regras que foram pensadas para testes de remédios, de repente sendo aplicadas a simples entrevistas. O sistema era obcecado pelo risco físico, mas e os riscos sociais, psicológicos, eram ignorados. Palavras de laboratório tipo hipótese eram forçadas em estudos qualitativos que simplesmente não funcionam desse jeito. E para piorar, quem estava nos comitês de ética? Na maioria, profissionais da área biomédica. O resultado disso tudo? O processo virou uma barreira burocrática gigante e não um diálogo ético de verdade. E olha, essa citação aqui resume perfeitamente o sentimento de muitos pesquisadores. O que deveria ser uma reflexão sobre ética virou um processo técnico de preencher formulários, sabe? Era visto muito mais como um jeito de controlar o pesquisador do que de proteger de fato quem participava da pesquisa. Mas é claro que a comunidade das ciências humanas não ia ficar de braços cruzados, né? Eles reagiram, foram à luta, e essa reação toda levou a uma virada de jogo histórica. Foi a primeira grande tentativa de criar um livro de regras pensado especialmente para eles. E aqui está o pulo do gato, o reconhecimento. Pela primeira vez na história, uma resolução, a 510 de 2016, disse em alto e bom som que as metodologias das ciências humanas, sociais e sociais aplicadas são, sim, diferentes e merecem um tratamento especial. E o que isso mudou na prática? Foi muita coisa. A resolução finalmente aceitou outras formas de consentimento, como o verbal, que faz muito mais sentido em campo, reconheceu a importância de métodos como observação e etnografia e até tirou da análise obrigatória pesquisas de risco baixíssimo, como uma revisão de literatura. Mas talvez a maior vitória de todas foi quem escreveu essa resolução, especialistas das próprias ciências sociais. Foi um passo gigantesco, não tem como negar. Mas a pergunta que não queria calar era: essa resolução, sozinha, era o suficiente para consertar as falhas na estrutura do sistema? Pois é, a resposta, ou pelo menos uma nova tentativa de resposta, chegou em 2022 com uma reformulação bem ambiciosa. A meta era criar um sistema mais ágil, mais inteligente na hora de classificar os riscos de cada pesquisa. A grande sacada da nova resolução de 2022 foi tentar simplificar tudo com uma pergunta-chave, que esse fluxograma aqui mostra bem. A pesquisa envolve alguma intervenção física no corpo humano? A resposta para isso, sim ou não, divide todo o universo da ciência em dois caminhos, com regras e prazos bem diferentes. Na prática, o que isso fez foi criar, 3 filas diferentes para aprovação. Uma via expressa, de 15 dias, para pesquisas de baixo risco, como as que usam dados públicos. Uma via simplificada, de 21 dias, para coisas como entrevistas e questionários. E a análise completa, que podia levar até 45 dias, só para os procedimentos mais invasivos mesmo, como testes clínicos. A promessa era essa: agilizar o que antes demorava meses.
No papel, a ideia parecia perfeita. Mas na vida real, será que o jogo mudou mesmo ou só ficou mais complicado? As críticas, claro, não demoraram para aparecer. E aqui a gente vê bem esse contraste. De um lado, sim, as categorias ficaram mais claras e os prazos, em teoria, mais rápidos. Do outro, as críticas de sempre continuam. As categorias ainda são vistas como amplas demais, os prazos, na prática, muitas vezes não são cumpridos. Tem pesquisador que relata mais de 100 dias de espera. E aquele viés biomédico dos avaliadores continua sendo um problema. E a crítica de fundo permanece. Por que o sistema todo ainda está ligado ao Ministério da Saúde e não ao da ciência? E essa citação aqui, olha, ela é cirúrgica, vai direto ao ponto. A mudança que a gente viu foi uma inclusão substantiva, que realmente transformou a regra do jogo para caber todo mundo, ou foi só uma extensão da regra, que deu um jeitinho de adaptar o que era diferente para caber na norma que já existia? No fim das contas, a conclusão a que muitos chegam é esta. O sistema ficou mais detalhado, mais complexo, com novas categorias e novos prazos. Mas o centro de gravidade, a lógica por trás de tudo, continua o mesmo. Continua biomédico. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai muito além da universidade. Como é que a gente cria regras que protegem as pessoas sem obrigar todo tipo de ciência a vestir o mesmo uniforme? Encontrar esse equilíbrio é o grande desafio, porque ele não define só como a ciência é feita. Ele define também o ritmo das descobertas que, um dia, podem transformar a vida de todo mundo.